Em primeiro lugar, volto a lembrar aquilo que discutimos muito na primeira fase, que agora entramos, de fato, na fase processual propriamente dita, onde se estabelece na plenitude a chamada relação triangular entre o julgador, a acusação e a defesa. E nós temos, em primeiro lugar, o prazo que já se iniciou no último dia 12 de maio, senhor presidente, quando foi citada a senhora presidente da decisão do plenário do Senado, dando consequência à decisão que havia sido tomada anteriormente pela Câmara dos Deputados, no sentido da apresentação da sua defesa, no prazo de 20 dias. Esse prazo se conclui na próxima quarta-feira, dia 1º de junho, os 20 dias contados a partir do dia 12 de maio. Nessa data, nós teremos o recebimento da peça da defesa, onde teremos lá também a apresentação de elementos probatórios sugeridos pela defesa. É bom lembrar, senhoras e senhores, que na peça de acusação trazida pelos denunciantes, nós já temos, inclusive, indicação de algumas testemunhas e da solicitação de documentos apresentados pela acusação. Então, qual que é o trabalho? No momento que nós recebermos a peça da defesa, juntamente com a peça da acusação, e aí, senhor presidente, eu volto a lembrar que os senhores e senhores senadores podem também apresentar pedidos de diligências dos senadores, E aí nós podemos apresentar aqui, já na semana que vem, no dia 2, depois de tudo isso apresentado, o parecer sobre as provas apresentadas para discussão pela comissão. E a partir de então, conforme está colocado, nós vamos iniciar 2 semanas para a fase probatória. Senhoras e senhores, Vossa Excelência, me dá por que o prazo? Exatamente o prazo que aconteceu no tempo do processo do presidente Collor. Lá também nós tivemos 2 semanas da fase probatória, que significa a juntada de documentos, a oitiva de testemunhas e, ao mesmo tempo, eventual perícia. Tudo entre 6 e 17 de junho. No dia 20, nós teríamos o eventual interrogatório da senhora presidente, caso ela seja necessário, da pessoa da sua excelência ou de seu advogado. Também há uma diferença aqui em relação ao processo do presidente Collor, que à época do presidente Collor, a fase de interrogatório foi inicial. Como de lá para cá tivemos alteração da legislação, essa fase, inclusive por expressa determinação do Supremo Tribunal Federal, passa a ser final nesse momento. Depois nós teríamos os prazos para as alegações escritas dos denunciantes e da denunciada, prazos sucessivos de 15 dias. Depois nós teríamos a leitura do relatório, o relatório da comissão, exatamente com o objetivo de nós caminharmos para a conclusão da pronúncia ou da impronúncia, ou seja, na conclusão que nós tivemos ou não tivemos os elementos probatórios para a constatação do crime de responsabilidade. É bom lembrar, senhor presidente, que esse parecer é muito parecido com o sistema acontecido na primeira fase. Nós apresentamos um parecer que é discutido pela comissão, a comissão o discute, o aprova ou não, e ele vai a plenário do Senado, também é lido e é colocado em discussão e é votado também por maioria simples. É o chamado parecer da pronúncia. Colocamos, então, essas datas que iriam até o início de agosto. É bom lembrar que esse cronograma, e eu faço questão e disse isso a Vossa Excelência, ele não é um cronograma absolutamente fixo, porque é claro que a fase de diligências pode ser que haja algum tipo de flexibilidade de mecanismo, em razão dos dobramentos, e é claro que o bom senso sempre vai prevalecer. E é bom lembrar também que, caso, na hipótese de haver a pronúncia ou a impronúncia, em qualquer hipótese, nós temos que a comissão desaparece, porque se houver a pronúncia e houver o julgamento pelo plenário, já se dará sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, que nesse momento preside o processo, mas preside em grau recursal. Então, são as grandes linhas colocadas do cronograma, que, na realidade, menos do que um plano de trabalho, em razão da natureza da matéria, é muito mais uma organização das atividades que o presidente vai convocar às reuniões em razão das provas que vierem a ser solicitadas, quer pela acusação, quer pela defesa e, eventualmente, também pelas senhoras e pelos senhores senadores nesse prazo, e obedecendo, volto a dizer, a defesa, que já está correndo o prazo, as alegações e depois o parecer do relator. Então, apesar de parecer complexo, é relativamente simples o que nós teremos nessa segunda fase. Então, em linhas gerais,
gerais, claro, à disposição das senhoras e senhores para os plenos esclarecimentos. É essa a proposta que se coloca aqui, se baseando de maneira muito objetiva naquilo que ocorreu no processo, digamos que foi o processo original, ou que dá amparo, que foi o processo ao tema do presidente Collor.